eu queria falar isso para você. Nós vamos falar sobre prósperos de alma. Nós fizemos um período sobre esse tema lá em Campina Grande, e foi uma grande bênção, e eu quero ministrar sobre isso com você, e eu sei como nós fomos edificados durante esse tempo, você também vai ser edificado essa noite. Você crê nisso? Vamos orar? Pai, muito obrigada por essa oportunidade, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, nós cremos, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é eficaz para alimentar o nosso espírito, para renovar a nossa mente e alimentar renovar a nossa alma e trazer força, saúde para o nosso corpo. E nós nos rendemos à Tua palavra e ao Teu Espírito nessa noite, certos de que nós não sairemos daqui da mesma forma que nós entramos, em o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, por gentileza. Nós vamos para 3 João, capítulo 1, versículo 2. Abre lá comigo, por favor. Aleluia. Então vamos lá. O texto diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A tua alma é próspera, querido? Você tem certeza disso? Como a gente prova que a nossa alma é próspera? Está no versículo seguinte, vamos lá. Versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho na tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então, eu quero dizer para você que João, ele não tinha se encontrado com Gaio, para quem a carta é escrita. Ele fala: amado, eu te faço votos, que assim como é próspera a tua alma, você seja próspero e que você tenha saúde. E como ele sabia? Porque ele ouviu o testemunho de que Gaio andava na verdade. Então eu quero dizer para você, você só tem a garantia de que a tua alma é próspera se você anda sobre a verdade. E é tão interessante que não foi Gaio que bateu no peito e falou assim: eu ando na verdade. Os irmãos, eles testemunhavam que Gaio andava na verdade. Eu quero saber, os irmãos da igreja podem testemunhar que você anda na verdade? A tua família pode testemunhar que você anda na verdade? Na sua escola, o povo pode testemunhar que vocês andam na verdade? No seu trabalho, as pessoas podem testemunhar que você anda na verdade? É isso que é o selo, é isso que representa que de fato a sua alma é próspera. E é interessante porque Paulo diz, olha, o negócio é o seguinte, desculpa, eu quero só dar a Paulo o texto, né? É João, tá bom? João, vamos lá. João, ele fala assim, olha, assim como é próspera a tua alma, que você prospere. Você pode dizer isso para o irmão que está do seu lado? Falar, assim como é próspera a sua alma, que você prospere, que você tenha saúde. Amém? Vira para o irmão que está do outro lado. Fala, assim como é próspera a tua alma. Que você prospere em tudo. Que você tenha saúde. Aleluia. Amém. Andar sobre a verdade nos faz refletir aquilo que está por dentro. Como está a nossa alma. E como é que a gente conhece a verdade? Você vai precisar ter uma vida se expondo à palavra de Deus. Você vai ter que ter uma vida de oração. E aí, eu vou falar de novo, o Rema pode te ajudar com isso. Né? Eu quero te dizer que a impressão que eu tive de estar na escola era que eu estava crescendo 10 anos em 2. Aquilo que você vive numa igreja maravilhosa, que te alimenta, tem uma boa palavra, tem um monte de atividade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O rema é aquele... Quem já tomou ferro na veia? Você pode tomar reposição de ferro na veia. Ampola de ferro na veia. Ninguém, só eu.
Ah lá, mulherada, né? Muita mulherada que já fez isso. Você pode repor ferro comendo, você pode repor ferro, talvez uma suplementação, mas quando você vai na veia, em poucos dias você está com o seu ferro reposto. O rema é ferro na veia, gente. Aí vai te injetar a palavra na veia, vai te ajudar a andar sobre essa verdade, certo? Andar sobre essa verdade vai garantir que você prospere. Agora, é verdade também que estar sobre essa verdade não impede que circunstâncias venham sobre a sua vida. Não impede que você lide com desafios, porque afinal de contas, a vida é feita de desafios. E eu nem preciso tentar te convencer sobre isso. Você já viveu desafios? Você já teve que vencer coisas pela fé? Você já teve que lidar com a frustração? Você já teve que lidar com algo que não saiu exatamente como você gostaria que saísse? E aí eu quero falar com vocês sobre Elias. E para começar aqui a gente se aprofundar, eu quero falar quem era Elias para você. Vai lá comigo, por favor, em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz aqui. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insta para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses, não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Esse texto ele é muito importante para nós. Por quê? Porque ele diz, Elias era sujeito aos mesmos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são vulneráveis. Eles são vulneráveis aos nossos pensamentos. Então, eu não sei se já aconteceu com você, mas você já acordou desanimado? Só porque você pensou, meu Deus, estou cansado. O dia já começa difícil. Não é verdade? Ou, nossa, quanta coisa eu tenho para resolver. O Elias era sujeito aos mesmos sentimentos. Que sentimentos? O sentimento também de estar empolgado. Você já pensou em algo que você está fazendo e você é bem sucedido? Ou aquilo alegra tanto o teu coração que você fala, uau, eu nasci para isso. Não é verdade? Sujeito aos mesmos sentimentos. Sentimentos de alegria, de ânimo, de coragem, de entusiasmo e sentimentos de desânimo. Elias era sujeito aos mesmos sentimentos. E qual é a grande chave desse versículo? Ele fala assim, olha, presta atenção. Mesmo sendo sujeito aos mesmos sentimentos, ele orou com ousadia, com fé, em insta, ele orou e não choveu. Sabe, os seus sentimentos, eles não são seus inimigos. É só você não viver por eles. É só você decidir dominá-los quando você aprende a dominar os seus pensamentos, quando você entende como andar sobre a verdade, como Gaio fazia. Se você decidir andar sobre aqueles sentimentos, a sua vida vai ser uma montanha-russa muito doida. Porque tem dia que você está empolgado e tem dia que, infelizmente, a gente acorda desanimado. Isso é algo que todos nós estamos sujeitos. Até o profeta Elias estava. E que homem era esse? Um profeta poderoso em Deus, que viveu grandes milagres. Foi tão ousado. Eu quero contar algo que aconteceu, que foi um dos milagres, assim, uma das experiências mais poderosas que Elias viveu. Ele estava no monte, tinham 450 profetas de Baal lá. Os profetas de Baal eram muito importantes ali, naquele momento. Por quê? Porque eles foram levantados pela rainha. Que rainha? A rainha Jezabel. Essa mulher, ela foi aquela que profanou o povo de Deus mesmo, estabelecendo dentro do povo de Deus profetas de Baal, adoração a Baal. E ela foi uma mulher terrível, e você sabe disso, não sabe? Sabe. Essa mulher, ela tinha uma grande influência, e ela usou ela
para o mal. Porque mulheres, nós temos uma grande influência, a gente só precisa usar para o bem, tá bom? Então olha para a mulher mais perto de você e fala, mulher, você tem uma grande influência, use para o bem. Amém? Mas vamos lá. Ela usou para o mal. Jezabel, mulher de Acabe, o rei, ela consegue levantar esses profetas. Eram homens que eram ligados diretamente a ela, a rainha. E Elias, ele desafia, ele diz para aqueles profetas, vamos ver quem é o Deus verdadeiro? Vamos clamar ao Deus verdadeiro? Se o seu Deus, que é Baal, ele disse a esses profetas, for o Deus verdadeiro, que ele faça descer fogo do céu. Mas se eu clamar o meu Deus e ele consumir tudo, quer dizer que ele é o Deus verdadeiro e vocês vão morrer. Vamos ver então quem é o Deus verdadeiro? E aqueles profetas, eles clamaram, e Elias tirava onda, porque como todo bom crente sabe viver pela fé de forma divertida. Amém? Sabe, viver pela fé de forma divertida no desafio. E ele dizia, fala mais alto. Será que o seu Deus não está ouvindo? Pode ser que ele esteja dormindo. Fala um pouco mais alto. E eles clamavam, e sabe o que aconteceu? Nada. Mas Elias, ele fala assim, vamos fazer o seguinte, molha o altar. Olha, eu quero dizer uma coisa para você, o seu Deus é o Deus vivo e todo-poderoso. Eu quero dizer para você que não importa o tamanho do desafio, pode ficar mais difícil do que você imaginava, ele faz descer fogo do céu. Foi isso que aconteceu com Elias, ele fala assim, molha aí, faz o que vocês quiserem, porque eu vou clamar ao meu Deus, e ele sim é o Deus verdadeiro. E ele clama ao Senhor, e o fogo do céu desce, e consome todo aquele altar, e tudo aquilo é queimado, e a prova de que o Deus de Israel era o Deus vivo e verdadeiro, é demonstrada para todo mundo. E aí ele vira e fala assim, cortem a cabeça. Corta a cabeça desses profetas, todos eles, que eles sejam mortos. E, beleza, eles todos perdem a cabeça. E o rei Acabe chega para Jezabel e fala, você não sabe o que o profeta Elias fez com seus profetas? Você não sabe? Ele matou todos eles. E aí, Jezabel fica furiosa. E ela faz algo que é interessante, aí eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aqui comigo. Aleluia. Em 1 Reis. Primeiro Reis 19. O texto diz assim, então comigo? 1 Reis 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã, a esta hora, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Tremendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e foi-se. E chegou a Bersabá, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se sentou debaixo de um zimbo e pediu para si a morte. Guarda isso. E pediu para si a morte. E disse, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e disse, levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor,
tocou-lhe e disse: levanta, come, porque o caminho será para ti sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Para aí um pouquinho, e nós vamos falar aqui, e aí eu vou te dar, de fato, o tema da nossa pregação, é prósperos de alma, livres da depressão. Elias, um homem poderoso em Deus, um homem sujeito a sentimentos, como eu e você, que orou ao Senhor e não choveu, depois orou ao Senhor, choveu, viu grandes milagres, viu fogo do céu descer, e de repente ele é afrontado. Eu quero dizer para você, o diabo, ele faz a mesma coisa que Jezabel fez com Elias. Pensa comigo, ela era rainha. Se ela quisesse mesmo matar Elias, ela não tinha mandado um mensageiro. Mensageiro não mata, soldado mata. Ela queria intimidá-lo. O diabo também não pode te matar, querido. O diabo também não pode me matar. Mas sabe o que ele tenta fazer conosco? Nos intimidar. E a intimidação de Jezabel, a intimidação do diabo, fez efeito em Elias. Ele ficou com medo, ele ficou frustrado. Sabe por que ele ficou tão frustrado? É muito provável que Elias pensou assim: agora Israel se arrepende. Agora o rei Acabe vai entender que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro que consome tudo, que a gente acabou com esses profetas e a coisa vai ser restaurada agora no reino. E pelo contrário, quando o poder de Deus se manifesta, as coisas já acontecem de uma forma sobrenatural e ele acha que a restauração, a vitória vai vir, ele recebe o quê? Uma ameaça. E é interessante que ele realmente fica muito frustrado. Ele vai embora, ele busca o isolamento, que é uma característica de quem está com sintomas de depressão. Você quer ficar sozinho, você quer ir para a caverna. Ele deixa o moço dele, que moço era esse? Era um servo, alguém que acompanhava ele. Ele deixa lá e ele continua sozinho. E ele deita, dorme frustrado, mas o anjo do Senhor chega até ele, bate nele, no ombro dele, falando: levanta, come. E é isso que Deus está falando para nós nessa noite. Ele ainda não consegue ser despertado naquela primeira vez. Ele come, volta a dormir. O anjo ainda toca nele e fala assim: levanta e come. Deus não terminou com você. A caminhada com você é longa. E eu quero dizer para você, muitas vezes as pessoas olham para alguém que está passando por uma crise de depressão, por uma situação difícil, ou até está com sintomas, e fala assim: nossa, fulano, do nada ficou em depressão. Você já ouviu essa expressão? Ou você pode ter até falado: nossa, fulano estava tão bem aqui, estava rindo, estava no meio da gente, estava tudo bem, mas aí do nada ficou em depressão. Aí eu quero dizer para você, não é do nada. Às vezes é uma gota d'água de frustração, que faz como o Elias, falar: não, peraí, eu quero morrer, Senhor, me leva, nada está funcionando. E Elias era sujeito a sentimentos como eu e você. Às vezes esses pensamentos, eles chegam para nós, falam assim: nossa, nada do que eu faço parece ser o suficiente. Nada do que eu faço parece que está resolvendo. E a frustração bate à nossa porta. Mas nós precisamos entender que Deus está falando conosco. Levanta, come, a caminhada com você é longa. Amém? Ele fica frustrado. E ele busca esses pensamentos de frustração por um momento,
Ele toma conta dele quando ele faz essa oração. Mas graças a Deus ele não fica nesse lugar. Entende? E eu quero dizer para você isso. Elias, ele passa pela ameaça, ele passa pela frustração por pensar assim, não está sendo o suficiente. Mas sabe, tem uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela toca o meu coração. Ela fala assim, o que eu faço é uma gota no oceano, mas se eu não fizesse, o oceano seria menor. Às vezes, quando você olha a respeito da sua família, a respeito da igreja, a respeito dos seus negócios, seja do que for, talvez você pense assim, nossa, o que eu faço não resolve completamente o problema. Mas eu quero dizer para você, se você também não fizesse, o oceano da sua vida seria menor. É importante que você faça o que está ao seu alcance e que você não ceda às ameaças. Porque o diabo, ele quer sim que você pense que você vai morrer, que você pense que você não vai dar certo, que você pense que você não é o suficiente. Mas eu quero dizer para você, aquilo que você está vivendo em Deus é algo poderoso, que está impactando a sua vida, que está impactando os seus filhos. Você nem sabe quantas pessoas vão ser alcançadas só por você ficar firme. Amém? Fica firme, querido. E como eu estava dizendo, tem vezes que as pessoas falam, do nada ficou numa depressão. E não é do nada. Elias não foi do nada. Ele viveu várias situações que ele segurou firme, venceu pela fé, estava ali no sobrenatural, e para ele chegou a gota d'água da ameaça. Eu quero dizer para você, eu passei por um processo de depressão pós-parto, quando a Juju nasceu, e eu estava pensando, meditando e estudando sobre essas coisas, e eu digo para você, para mim também não foi do nada. Eu tive que crer e segurar muitas coisas. Então, eu tive uma infecção urinária, eu tive uma ameaça de parto prematuro, depois eu tive que marcar o parto, eu estava querendo que de fato a Juju viesse de parto normal, tive que agendar o parto para ela nascer prematura. O Tiago pegou Covid, eu não sabia se minha mãe ia chegar a tempo. Gente, que inferno! E eu estava lá, segurando pela fé, e pensando assim, graças a Deus, a nenê vai nascer e eu vou descansar. E aí a nenê nasce, eu acordo, eu estou na UTI, com o médico dizendo para mim, olha, você vai ter que lidar com muitas coisas a partir desse momento. E ali para mim foi uma gota d'água. Quando eu saio do hospital, eu já saí com um diagnóstico de depressão pós-traumática. E eu quero dizer para você, talvez você se veja, você nem tinha analisado, e você está vivendo sintomas de depressão. Querendo ficar na caverna, querendo se isolar, dizendo para o Senhor me leva, estou cansado, igual Elias. Mas o anjo do Senhor está batendo no seu ombro essa noite, falou assim, querido, cuida de você, levanta, come, tem uma caminhada longa. Esse cuida de você, ele vem para nós em vários aspectos. Às vezes a gente não sai dessa situação, porque a gente fica ansioso para melhorar. É uma desgraça isso. Eu passei por isso também. Minha mãe estava lá nos primeiros dias e falava, mãe, eu tenho que melhorar. Ela falava assim, mas você está melhorando. Eu falava, não, mas eu tenho que melhorar logo. Até que eu tive que entender. O Tiago falou assim para mim, falar, Juliana, você está um pouquinho melhor a cada dia. Isso foi libertador para mim, porque às vezes você quer sair de uma situação no seu tempo e você nem consegue celebrar as pequenas conquistas. Você nem consegue celebrar o pão e o alimento que você comeu. Está comigo? E aí eu falei, peraí, então, um pouquinho melhor a cada dia. Um pouquinho melhor a cada dia. A gente precisa sair desse turbilhão de pensamentos também. Tem coisa que você só vai funcionar quando você abrir a sua boca e andar sobre a verdade. Andar sobre a verdade. E eu descobri algo.
normalmente as coisas são mais complicadas na sua cabeça do que na realidade. Nesse processo que eu estava me sentindo tão doida. Eu me sentia doida. Você já se sentiu doida? Eu espero que não, que é terrível. Eu olhava para o espelho e falava, meu Deus, eu não me reconhecia. Era uma situação esquisita demais. E o Tiago falava assim para mim, o Samuel estava na casa da minha sogra, e o Tiago falava assim, eu vou buscar o Samuel. Eu falava, não busca ele, não busca. E ele falava, mas por quê? Eu ficava com medo do Samuel me ver e não me reconhecer. Eu falava, ele não pode me ver assim. Ele falava assim, como? Eu falava, Juliana, está na sua cabeça. Você não está como você está se vendo. E eu consegui fazer ele não buscar o Samuel no primeiro dia, no segundo dia. Aí no terceiro dia eu falei, não busca. Ele falou assim, eu vou buscar o Samuel. O Samuel é alegria para o seu coração, Juliana. Você precisa saber que as coisas não estão como você está imaginando. Sabe, às vezes o problema toma uma proporção tão grande na sua cabeça. E geralmente elas ficam maior quando a gente está de noite. E sozinho. Também é outro fator. Quando eu estava no meio das pessoas, parecia que estava tudo bem. Quando eu ia tomar banho, eu entrava no quarto, eu me sentia devastada. Então, eu quero dizer para você, não se isole. Entenda que as coisas, não fica lidando com os pensamentos no campo dos pensamentos. Abre a sua boca, pela fé. E você fala, está um pouco melhor a cada dia. A palavra de Deus funciona para mim. O poder de Deus está sobre mim. Eu vou prosperar porque o Senhor prospera a minha alma. Porque eu estou andando sobre a verdade. E foi para mim uma experiência incrível. Quando Samuel chegou em casa, ele me abraçou, ele me reconheceu. Eu que estava vendo as coisas distorcidas. E ele dizia, mamãe, obrigada, você trouxe a minha irmã, o meu presente. E ele ficou tão feliz. E ele falava, eu posso ficar aqui? Eu falei, Samuel, vamos fazer o seguinte, você vai, quando a mamãe conseguir subir e descer da cama sozinha, eu vou pegar você de volta, você volta. Porque realmente eu tive muitas intercorrentes, eu estava lidando com os pensamentos, eu estava lidando com as emoções, mas eu estava lidando com o corpo. E criança, você precisa ter energia, né? Mas enfim, foi algo que eu precisei romper. E uma coisa que fez toda a diferença, e fez toda a diferença na vida de Elias também. Querido, para você superar essas coisas, para você romper essas coisas, você vai precisar fazer o que você tem que fazer, e não o que você quer fazer. Elias queria ficar dormindo, mas ele levantou, comeu e caminhou. Só vai dar para você romper e ver a sua alma prosperar, florescer, e você sair dessa situação, quando você não fizer aquilo que você quer fazer, mas você fizer aquilo que tem que ser feito. E eu quero desconstruir algo que a gente ouve muito hoje em dia. Faça aquilo que te faz feliz. Faça aquilo que você quer fazer. Lugar de mulher é onde ela quiser. Faça o que te agrada. Isso é demoníaco. Porque é uma busca por uma alegria insaciável. E o mundo está tão doido que as pessoas ainda acham que fazem o que faz elas felizes e vivem cada vez mais no fundo do poço. Nós estamos no século de maior índice de depressão, ansiedade, morte, em suicídio, pensamento suicídio. Gente, a gente lida às vezes com criança de 9, 10 anos em depressão. Gente, quando eu era criança, eu queria andar na terra, brincar de massinha. Que depressão! Está comigo? Então, fazer o que a gente quer não faz a gente feliz. Fazer o que a gente precisa. Aí eu vou te contar outra coisa. O Tiago falava assim para mim, nessa situação minha. Vamos sair, vamos ver o sol. Eu falei, mas eu não quero. Ele falou, mas vai assim mesmo. Vai assim mesmo. E eu descia, a gente mora em prédio. No começo, eu não conseguia nem caminhar, eu sentia muita dor.
Mas, então ele falava, vamos andar de carro. A gente dava uma volta de carro, sair, ver o sol. Eu voltava de uma forma diferente. As coisas foram melhorando. E aí eu falava, pronto, eu preciso ver o sol. Falava, vai, nem que for para buscar o Samuel na escola, era na mesma rua que a gente morava. Vai e volta. Mas vai andar, vai ver o sol, cuida do teu sono. É isso que o anjo do Senhor diz para Elias. Elias, levanta, come. Tem uma caminhada longa para você. Eu quero dizer para você, você precisa cuidar de você. Para que você possa andar essa caminhada longa. Senão você vai parar nesse pensamento só, de frustração. Nem melhor que meus pais eu sou. Elias estava dizendo para Deus. Ficar repetindo seus sentimentos de frustração, seus pensamentos de frustração, eles não vão te levar em lugar nenhum não, querido. Mas andar sobre a verdade vai tornar a sua alma próspera e vai fazer com que você prospere na sua vida financeira, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos. E vai te dar saúde. Amém? Então assim, fazer o que precisa ser feito. Comer o que precisa ser comido. Dormir na hora que precisa dormir. Acordar na hora que precisa acordar. Fazer exercício. Ah, isso é espiritual? É espiritual. Porque se você não cuidar desse corpício lindo que você tem, você vai para o céu antes do tempo. Tá certo? Ninguém pode fazer isso por você. Aí, quando a gente está num dia mal, a gente não quer fazer. Mas faz parte da maturidade. Eu garanto a vocês que meus filhos são imaturos e são crianças. Sabe por quê? Porque eles querem fazer o que eles querem. Criança chora para não entrar no banho, aí entra no banho e depois chora para sair do banho. É a prova da imaturidade. É ou não é? É. Mas talvez você está assim com Deus. Chorando. Oh, Senhor, eu não quero ir para a igreja, eu não quero fazer o rema. Eu não quero. Aí depois chega e fala, ai, graças a Deus que eu vim. Graças a Deus que eu vim é bom, tá bom? Você só se lembra do outro culto. Que a melhor coisa que você fez foi vir para a igreja. Se alimenta o seu espírito. Cuida de você, querido. Ninguém pode fazer isso para você. E sabe, às vezes você está assim batendo, mas é só eu, tudo eu. Só acontece comigo. Elias também fez isso. Olha aqui o que Deus falou para ele. Elias chorando, reclamando para Deus e falando assim, só eu, Senhor, só tem eu, só sobrou eu. E aí Deus responde para ele, segundo a Reis 19, deixa eu ver aqui, 18. Ele fala assim, também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para você? Foi o que ele disse para Elias. Ei, acorda, desafio todo mundo tem. Tem mais 7.000 que também não se dobrou. Resista na fé, que você vai ser vitorioso junto com os 7.000. Seja firme, seja constante, seja ousado. Encaminhar com o Senhor, na verdade, com fé e perseverança. É muito fácil quando a gente lida com problemas, a gente pensar esse tipo de coisa. Você já pensou esse tipo de coisa? Eu já. Comigo é mais difícil. Por que eu? Por que não eu? O diabo adora lidar com a gente, ou com setas de ameaças de frustração. Não é o suficiente. Por que com você é assim? Aí se não funciona, ele tenta lidar com você com inveja. Fala assim, com fulano dá certo. E algo que a gente faz que é muito injusto. Quando a gente está num dia mal, é muito comum a gente comparar a força do outro com a nossa fraqueza. A gente olhar e falar, nossa, e a vida de todo mundo no Instagram é linda. É ou não é? Todo mundo.
é lindo, os filhos cheirosos, não tem problema. Ninguém posta uma foto descabelada. É ou não é? É, gente. Aí você olha, eu estava até conversando com uma pessoa que falou assim para mim, nossa, eu estava conversando com fulana, achei que a viagem dela foi tão legal. Aí fui falar com ela, falou para mim que choveu todo dia, que não sei, ela não postou um dia de chuva. Achei que tinha sido. Então assim, você nem sabe. Aí às vezes você compara a tua fraqueza com a força de alguém. Isso é tão injusto. Isso é tão injusto. Porque quer que eu diga uma coisa para você? Certamente tem coisa que já foi mais fácil para você e foi difícil para o outro. E a comparação vai colocando a gente nesse fundo do poço, falando assim, como assim? Então, muitas vezes, quando o diabo não consegue pegar a gente na frustração, ele tenta pegar a gente na inveja. Se livre dos dois tipos de pensamentos. Julgue os seus pensamentos rápido. Ande sobre a verdade. A tua alma vai prosperar. E tudo o que você fizer, querido, vai prosperar. Amém? Eu quero dizer para você que é possível a gente viver o sobrenatural se a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos, com a nossa frustração, com a gente parar de se rotular. Muitas vezes a gente torna as coisas mais difíceis para nós. Ai, eu recebi um diagnóstico. Elias não tinha um diagnóstico, viu, gente? Eu estou mostrando para vocês que é muito possível por sintomas que a gente vê, por coisas que a gente consegue analisar. Mas você não é um diagnóstico. Tem gente que fica carregando isso por resto da vida. Porque eu sou depressivo. Que desgraça, pelo amor de Deus, você é filho de Deus, o Todo-Poderoso. Existe um poder de ressurreição dentro de você, capaz de te tirar de qualquer buraco. Sabe, eu conversando com a psiquiatra, e eu tive um acompanhamento, mas eu conversando com ela, recebi alta, num tempo recorde. Ela falou, Juliana, é algo sobrenatural que você está vivendo. E ela falou, pelo menos eu pensava aí que você ia precisar de 1 ou 2 anos de tratamento. Pelo buraco que você entrou. Olha que loucura. Mas sabe, eu digo para você, o poder de Deus é capaz de tirar de qualquer buraco em tempo recorde. Mas não fica com medo de médico. Eu só quero dizer para você que você não é um diagnóstico. Porque tem gente que gosta do rótulo, às vezes outro rótulo. Ai, porque eu sou guloso. Aí come feito um porco, né? Aí nunca consegue vencer. Porque se rotula. Para de colocar, eu sou ansiosa. É mesmo? Eu sou brava. É assim que você quer ser? Ande sobre a verdade. A sua alma vai prosperar. E tudo que você colocar as mãos vai ser próspero e bem-sucedido. O que Deus diz ao seu respeito? Ele não está dizendo que você é ansiosa, ansioso, depressivo. O que ele fala ao seu respeito? É possível que você passe por desafio, mas ouve a voz do Senhor. Se cuida, come, caminha. A caminhada com você é longa. Deus não terminou com você, querido. Não bote um ponto final na sua história. Amém? E tá tudo bem, não tenha medo de médico. Às vezes a gente precisa de ajuda. É tão engraçado, porque as pessoas muitas vezes não resistem a ir num ortopedista, um otorrino. Mas aí quando estão com uma situação de depressão, de ansiedade, resiste para procurar ajuda. Isso não é falta de fé, não é ser menos espiritual, não. Você está vivendo um desafio. Se precisa de ajuda, procure ajuda. Viva andando sobre a palavra e você vai ver o sobrenatural. É simples assim. O poder de Deus nos resgata do buraco. O poder de Deus nos tira do buraco. Em tempo recorde.
Mas vamos lá, vamos pensar no ortopedista. Eu gosto de pensar no ortopedista porque traz uma imagem bem fácil para nós. Se alguém machuca o pé, aí vamos lá, ele quebrou o pé. Ele vai engessar, aí depois que desengessa, se for uma coisa grave, aí vai para uma bota, aí vai andar de muleta, aí vai fazer fisioterapia, aí depois está correndo. Daniel uma vez passou uma situação no pé, ficou um tempão. Pronto, hoje você olha para o Daniel, quanto tempo? 6 meses cuidando, andando de muleta, não sei o que, não sei o que lá. Hoje você olha o Daniel, isso foi quando ele era jovem, tá? Ele não tinha essa barba branca. Foi em outros tempos, outros tempos. Mas você olha para ele, você nem imagina. Já foi, está no passado. Mas ele precisou de ajuda. E passou. Então assim, não resista também ser ajudado. Agora entenda. Quem te tira do buraco é o poder de Deus. Quem faz você prosperar a sua alma é o poder de Deus. Quem faz com que coisas desse tipo fiquem no passado é o poder de Deus e a sua palavra que sempre funciona para nós. Mas se você precisa de ajuda, busque ajuda. Tá certo? Agora, a primeira ajuda que a gente precisa é olhar para o Senhor e saber que Ele é o nosso socorro. A sua bondade, a sua graça, o seu poder estão disponíveis para nós. Ontem, e eu vou fechar sobre isso, eu tenho meditado muito sobre a história de Jairo. Então, mulheres, vocês me permitem falar de novo sobre Jairo, só para eu fechar aqui? Ok, você vai ouvir de novo. Mas Jairo, essa história tem impactado o meu coração, e eu vou fechar aqui com ela, porque eu vou mostrar Jesus para você lidando com a crise. Então você abre aqui comigo. Só um minuto. Eu vou abrir em Marcos hoje. Marcos, eu vou contar para vocês e a gente vai ler Marcos 36 até 39. Marcos 5. Ontem eu li em Lucas, então, mulherada, eu estou até mudando o texto para vocês. Mas vamos lá. O que está acontecendo aqui? Gente, Jairo chega para Jesus. Ele tinha uma filha única, que estava doente, de aproximadamente 12 anos. E ele chega para Jesus e fala, Jesus, por favor, vai até a minha casa. Minha filha única está quase morrendo. E Jesus diz, ok. E ele está indo, só que a multidão está lá apertando Jesus. De repente, uma mulher toca Jesus. Jesus para e fala assim, alguém me tocou, de mim saiu virtude. E quem é? Aquela mulher do fluxo de sangue. E ela começa a contar a história. Há 12 anos, Jesus, eu sofria um fluxo de sangue. Eu fico imaginando o desespero de Jairo, ouvindo essa mulher contar uma história de 12 anos. Isso não sai da minha cabeça. E ele falando, pelo amor de Deus, mulher, acaba essa conversa. A gente já entendeu. Você sofria 12 anos, foi curada, beleza, minha filha está morrendo. Jairo talvez tivesse com aquela sensação, ai, Jesus está demorando, Jesus está demorando. Aquela sensação que eu tive, e eu falei para você que eu olhava para minha mãe e falava, mãe, eu preciso melhorar. Mãe, eu preciso melhorar. Cadê? Mãe, eu preciso melhorar. Mas sabe, algo acontece. Alguém toca o braço de Jairo e fala assim, Jairo, já era, Jairo. Não atormenta mais o mestre não, sua filha morreu. Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, crê somente. E olha o que acontece. Versículo 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ou seja, Jesus não ouviu a ameaça. Jesus não supervalorizou o problema. E você, está supervalorizando o problema? Como você fica quando uma má notícia chega? Porque as má notícias chegam, gente. Vamos lá. Disse ao chefe das sinagogas, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, e os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar, disse-lhe, por que estáis em alvoroço e chorais?
a criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a criança e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou aonde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E é interessante, que Jesus, em sequência, ele diz que ela levanta, acorda, e ele olha para aquela menina e fala assim: pronto, agora dá para ela de comer. É a mesma coisa. Cuida dela. Garota, se cuida. A caminhada com você é longa. A sua história não terminou. Mas eu quero fechar com você pensando aqui como Jesus lidou com o problema. Talvez com a frustração. Jesus era homem naquele momento. Você acha que talvez o diabo não podia jogar uma seta ali, um pensamento: eita Jesus, se você não demorasse ouvindo essa história tão longa de 12 anos, a menina nem tinha morrido. Jesus, ele lidava com pensamentos. Ele lidava com as mesmas frustrações que nós também. Mas ele não cedia, ficava repetindo os pensamentos do diabo. Os pensamentos de fracasso, de frustração. Talvez a grande diferença entre pessoas bem-sucedidas e pessoas fracassadas é exatamente essa. Como lidam com pensamentos e frustração. E ele diz: peraí, crê somente. Eu estou aqui para dizer para você essa noite, querido, crê somente. Tem áreas talvez na tua vida que você está vendo morrendo. Você fala assim: meu Deus, está morrendo. Mas Deus está dizendo para você: crê somente, anda sobre a verdade, você vai ver prosperar, você vai ver se levantar. Existe um poder de ressurreição nessa noite, querido, para alcançar a sua vida, para alcançar a sua família, para alcançar a sua saúde, para alcançar as suas finanças. Crê somente. E Jesus chega e fala assim: por que está esse alvoroço? Jesus nos ensinou a não superdimensionar o problema, a não empilhar. Lida com o problema um de cada vez. Elias precisou desempilhar para sair da caverna. Porque ele começou a falar, empilhar tanto que ele já estava fazendo um problema geracional. Nem meu pai e minha mãe conseguiu, agora não sou eu. Estava empilhando tanto, às vezes a gente faz isso. Ah, não deu certo tal ano, não deu certo. Nossa, não deu certo nem com meu pai e com a minha mãe. Desempilha, simplifica. É isso que Jesus está nos ensinando. Ele fala assim: peraí, só dorme. O que é mais fácil? Levantar um morto ou acordar alguém que está dormindo? Jesus nos ensinou a olhar o desafio de uma forma mais simples, para que a gente possa viver o poder de Deus, a sua manifestação, de uma forma mais intensa. Tem muitas pessoas que elas não conseguem receber do poder de Deus, porque elas estão tão conscientes do seu problema. E elas estão mais conscientes do seu problema do que do poder de Deus. Eu me lembrei quando o Tiago era diretor aqui, nós éramos diretor, teve um aluno que, no intervalo, meu marido é um bom ouvinte, ele falou os 20 minutos. E ele falou, e o Tiago, ele, sério, ouvindo, e estava perto para tocar o intervalo. O aluno ainda perguntou, diretor na época, diretor, você não vai falar nada? Ele falou assim: vou. O dia que você estiver consciente do poder de Deus, assim como você está consciente da doença, você fica livre dela. O poder de Deus se manifesta. Simplifica. Tem gente que está vivendo depressão há 20 anos. Porque fica: eu sou depressivo, a depressão é assim, não sei o que é assim. Não, querido. Você fala: eu estou vivendo um desafio, mas o poder de Deus me tira desse buraco. O poder de Deus me levanta, Ele me traz rompimento. A minha caminhada com Deus não acabou. Eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer.
eu não quero me arrumar para ir na igreja, mas é o dia que eu ponho a minha melhor roupa e eu venho para a igreja. Eu não quero me arrumar para ir para a academia, porque ajuda, viu, gente? Mais uma vez, cuida do corpício. Templo do Espírito. Vai ver o sol. Como eu falei para você, para de lidar com os pensamentos só no terreno dos pensamentos. Jesus ensinou isso, ele fala assim, não fica ansioso, olha os pássaros. Sai. Foi isso que o anjo falou para Elias, sai desse turbilhão dos pensamentos. Simplifica. Ele disse, só dorme. Riram dele. Talvez as pessoas, quando você estiver lidando com um grande desafio, elas vão olhar para você, vendo eles pela fé, e vai falar, meu Deus, esse coitado, essa coitada, não sabe nem o tamanho do problema que ele está. Está achando que está lidando com alguém dormindo e está lidando com a morte. Mas Jesus fez isso. Não é porque ele tinha dificuldade em ressuscitar mortos, não. Era para ensinar a mim e a você como a gente precisa simplificar as coisas para ver o poder de ressurreição operando na nossa vida. Amém? E eu quero chamar o louvor aqui. Eu quero indicar esses livros para você. Esse livro, Atravessando a Tempestade, ele é fantástico. Ele fala como lidar com a tempestade da alma. Como você lidar com tempos difíceis, andando sobre a verdade. Eu queria deixar a indicação dele para você. E esse também, sobre os 5 elementos da fé, ele vai te desafiar a pegar o espírito da fé. Como assim? Crie, por isso falei. Parar de repetir pensamentos de fracasso, de morte, de frustração, de impossibilidade e simplificar para você viver o poder de ressurreição. Então, fica a indicação para vocês, mas eu queria orar por você essa noite. Amém? Eu consegui te ajudar? Você pode pôr a mão no seu coração e falar, eu sou próspero de alma, livre da depressão, livre da ansiedade. Eu sou próspero de alma. E assim como a minha alma é próspera, tudo que eu coloco as mãos é próspero, é bem-sucedido. Assim como é próspera a minha alma, eu tenho saúde. Aleluia! Aleluia! Ah, querido, Elias saiu da caverna e depois viveu tanta coisa ainda sobrenatural com o Senhor. Sai da caverna essa noite. Vem para fora. Vem para fora dessa tempestade de pensamentos e frustração. Simplifica. Para você ver o poder de ressurreição manifestando na sua vida. Eu sei que tem pessoas que têm sido ameaçadas mesmo. Se sentem ameaçadas de morte. Tem lidado muitas vezes com pensamentos até suicidas, assim como Elias lidou ali. Falou, não quero mais viver. Mas o poder de Deus vem sobre você essa noite. Tem coisas que você vai ter que fazer por você. Você vai ter que levantar, comer e andar. Mas tem coisas que nós podemos vivenciar juntos. Que é a manifestação do poder de Deus e da sua unção, que despedaça o jugo, que coloca coisas em ordem de forma sobrenatural. Eu saí do hospital com um diagnóstico também de hipertensão. A médica por várias vezes disse para mim, Juliana, provavelmente você ficou hipertensa, você vai tomar esse remédio para o resto da vida. E algo aconteceu sobrenatural. Eu estava em casa, minha mãe já tinha vindo embora, eu na cadeira do papai, a neném do lado. Acabou o culto, um dos nossos ministros foi orar para encerrar o culto. E ele começou a orar por uma mãe que estava com problema de pressão, indo para o parto. E eu comecei a orar, Senhor, coloca a pressão dessa mulher em ordem, o teu poder sobre ela, o poder de ressurreição, trazendo vida para ela, para o bebê. E eu acabei de orar junto com a igreja que estava orando e eu em casa. E amém, mas eu orei fervorosamente. E desliguei a TV, quando eu levantei da cadeira, me deu um mal-estar.
Eu segurei na cadeira, eu falei, meu Deus, o primeiro pensamento foi, eu estou sozinho em casa com a neném. Mas o segundo pensamento falou, meu Deus, isso é mal-estar de pressão baixa. Eu segurei e fiquei lá, passou, eu fui buscar o aparelhinho para aferir minha pressão. E quando eu vi, minha pressão tinha voltado a 10/8 e nunca mais subiu. Eu quero dizer para você, tem diagnósticos, queridos, que eles são rompidos quando você se expõe ao poder de ressurreição. A unção que vem sobre a congregação, quando a gente se une, coloca coisas em ordem de uma forma sobrenatural, que o remédio não põe, que você não põe sozinho, mas o poder de Deus coloca em ordem. E eu quero dizer para você, se você está aqui, e você está lidando primeiro com isso,